Arquiteta e artista, Calu Fontes desenha imagens dos mais variados temas com um denominador comum: ter a vitalidade das cores. Traços finos e simbologias alegram ainda mais os desenhos multicoloridos que saíram dos objetos em cerâmica para ir para as paredes, para a moda e até para jogos de jantar. Assina uma coleção Decortiles que vem causando nas mostras de decoração. A convite do Grupo Reveste, Calu esteve em Maringá para um delicioso encontro com especificadores. Por aqui, falou da experiência criativa, dos trabalhos atuais e do futuro. Aqui no espaço da Decortiles, na Reveste, finalmente com Calu Fontes. Aí quem me acompanha, quem me segue nas redes sociais, viu que nós falamos um pouco sobre ela nesse período e realmente o trabalho dela, a figura dela é objeto de grande curiosidade. Ela é arquiteta e também artista plástica. Bom, para começar, tem que começar começando. Sim. Como é que foi isso de descobrir, não sei se foi dentro da arquitetura ou não, mas descobrir o teu talento como artista? Eu sempre desenhei desde pequena e trabalhava muito com aquarela, pastel seco, lápis de cor. E quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu fui estagiar num ateliê de cerâmica. Muitos colegas foram para escritórios e trabalharam com projetos e eu fui por um outro caminho, que foi a cerâmica. Então, há 22 anos eu trabalho com a cerâmica, com esse material. Com a cerâmica. E eu comecei no início a transpor os desenhos que eu já fazia nos cadernos e nos papéis para pintura na porcelana e cerâmica. E sempre pintura ou também modulagem de cerâmica? Como é que foi essa descoberta? Não, é sempre pintura. E eu fui... teve vários percursos e caminhos. O meu trabalho vem sempre se modificando e eu acho isso muito bacana. E descobrindo coisas novas durante esse processo. Então, no começo, eu trabalhava basicamente com a pintura à mão. Era o pigmento cerâmico, com pincel, com até bico de pena. Era um trabalho bem detalhado mesmo. Depois de muitos anos que eu introduzi o decalque. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu geralmente costumo fazer, que é os layers, as camadas, as sobreposições. Então, a minha peça geralmente tem 2, 3 queimas, que começa com a primeira pintura à mão, vai ao forno com pigmento de cerâmica, essa peça retorna para mim e aí eu aplico mais ou um grafismo, ou um desenho, ou um decalque, muitas vezes volta ao forno de novo e essa peça é finalizada com a terceira camada de desenho. Então são camadas e layers e sobreposições e transparências numa peça só. Bom, você comentou que o teu trabalho ele vai evoluindo, ele tem outras faces. Você imagina a tua arte só sobre cerâmica ou ela também já foi para outros lados? Ela nasceu na cerâmica, né, nesses desenhos que eu fazia desde criança, mas ela já chegou em outros suportes, né? Então eu já fiz esse trabalho com estamparia, com moda, também foi parar em papelaria, nos papéis, sacolas, enfim, jogos de jantar, ladrilhos, eles aparecem em outros suportes também, mas a origem do processo criativo é o meu pensamento de pintura em cerâmica. Em cerâmica. A gente vê, bom, eu observei um pouco aquilo que a gente tem nas redes sociais, aquilo que a gente tem na internet sobre você, sobre o seu trabalho. E a gente vê um traço muito fino, assim, um desenho muito detalhado em algum momento e agora está acontecendo um novo momento. Sim. Queria que você contasse um pouco sobre esses desenhos tão detalhados, depois a gente fala dos outros, mas essa arte tão minuciosa, tão pequena, tão fina. Eu chamo bastante, assim, eu denomino, mas não tem uma categoria, mas eu brinco que ela é um pouco barroca, porque ela é cheia de detalhezinhos e aonde tem branco eu vou pintando, tem algumas peças que eu falo, vou deixar esse espaço em branco. Quando eu vejo eu não consigo, eu já preenchi. E eu trabalho tanto a frente como o verso da peça. Então onde tem espaço, eu tô lá trabalhando. Tá preenchendo. Tô preenchendo,
Bom, aqui a gente separou, esse é o espaço, né, todo da Decortais, e a gente separou algumas peças que eu achei super interessante. Queria que você falasse um pouquinho dessas criações, se são coleções, como que elas acontecem. Sim, essa faz parte da coleção Calu Rosa, que foi desenvolvida em 2010 para Decortais. E ela tem essa atmosfera romântica e justamente essa ideia das sobreposições de desenhos, de uma mistura de rendas, de flores, de elementos como arabescos e peixes. Por exemplo, esse azulejo, ele mistura uma pintura à mão, que é essa flor, com carimbos, que eu adoro trabalhar com carimbos, né? A marca d'água desse carimbo. Esse aqui foi um decalque que eu achei numa feira na Argentina, a feira de antiguidade de San Telmo, que num primeiro momento eu não sabia que eu iria utilizar e no futuro, anos depois, eu vim trabalhar e aplicar esse desenho nessa peça. E com um grafismo mais geométrico no fundo. Então é um pouco de você arriscar, sem medo, com intuição e misturar esses elementos nesse casamento que depois se reúne nessa uma estampa única. Aqui tem outra. Meu trabalho tem muito... minha família é da Bahia, eu sou filha de Iemanjá, eu adoro peixes e sereias, então tem muita coisa de renda, de peixes, de elementos marinhos e esses desenhos como uma estrela do mar, né? Ouriços. Esse aqui já trabalha mais com a parte de tapeçaria, de tecidos, né? E mais romântico, mas... Eu não sei muito bem como é a sequência das coisas, mas aqui tem uma outra fase muito clara do trabalho, né? Essa peça, ela continua na coleção, né? Uma das 10 estampas da estampa Calu Rosa, né? Mas apesar dela ter esse tom mais geométrico, ela compõe com esses mais trabalhados, né? Já essa linha aqui, vermelha e marfim e preto e marfim, fazem parte da coleção Calu Forma, que veio... Vamos pegar aqui. Um pouco depois dessa rosa e que tem essa geometria presente e duas cores. Aqui a coisa já mudou totalmente. Já mudou. Eu gosto do barroco e do rebuscado e do trabalhado, mas a geometria me atrai muito. Essa coleção de ladrilhos novas que a gente lançou agora na Revestir, ela tem muito essa origem nos desenhos geométricos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está lá no processo criativo, criando as tuas peças, você já imagina ela colocada? Porque, afinal, a tua primeira formação é arquitetura. Sim. Você já imagina isso aplicado ou você deixa livre? Eu deixo livre. E me surpreendo quando as pessoas mandam as fotos dos projetos e das aplicações, dos painéis prontos. Para mim é sempre uma surpresa. Eu adoro ver. Porque você vê ela inserido num projeto, né, com materiais que as pessoas escolheram, que seriam diferentes dos meus, mas que são muito legais, são descobertas, né? Cada projeto é uma descoberta. É. Ok, bom, vocês que estão nos acompanhando, que estão assistindo, não saiam daí. Daqui a pouco nós voltamos com a nova coleção da Decortais, da Calu Fontes, a Calu que está aqui no Arquitetando, né, que a gente está realmente prestigiando, muito feliz da participação dela. Obrigada, Vitória. Até mais.